Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração nesse dia 7 de maio, em que a igreja faz memória a Santa Flávia Domitila, uma nobre dama, sobrinha de Flávio Clemente, um dos cônsules de Roma, né? Flávia vivia uma vida abastada, mas também viveu aí toda a perseguição contra os cristãos, né? Era o imperador na época, Domiciano, né? E os cristãos que não adoravam os deuses romanos naquela época eram considerados ateus, e se fossem cristãos eram perseguidos, né? Domiciano emplacou uma série de perseguições aí contra os cristãos. A Flávia Domitila, ela teria sido convertida ao cristianismo por dois eunucos próximos a ela, né? Que lhe falaram de Cristo, lhe falaram da santidade, né? De tal maneira em que ela estava assim, já no início do casamento, né, com o cônsul Nereu, e diante de tudo aquilo, ela abraça Cristo, né? Ela se converte, né? Diante da pregação desses dois servos de Deus, e passa então a ter que se esconder, passa então a ser perseguida, até que, mesmo com a sua condição social, ela acaba sendo presa, julgada, condenada a ser exilada na ilha de Ponza, né? Porque realmente confessou a Cristo e se recusou a abandonar a fé cristã. A morte de quem era exilado, né, para essa ilha era terrível, porque era uma ilha distante, que não havia absolutamente menor condição de sobrevivência. Não tinha frutas, não tinha nada, simplesmente rochas, enfim. E com o tempo, nessa ilha ficava no mar terreno, a pessoa sem ter o que comer, ela ia definhando e morria gradativamente. Uma morte dolorosa, era um lugar muito inóspito, abandonado, sem condição de viver, se morria literalmente de fome, né, abandonado. E assim foi a morte de Santa Domitila. O marido, né, que depois se converteu, também foi decapitado, né? E os dois eunucos, né, que pregaram a Flávia Domitila, também morreram martirizados por sua fé em Cristo. Então, uma série de pessoas aí, né, que não negaram o Senhor, ao contrário, né, foram fiéis até o fim, e derramando o seu sangue aí pela causa cristã. O sangue dos cristãos acabava florescendo para que mais e mais pessoas se convertessem. Quanto mais o Império Romano matava, né, mais cristãos eram advindos aí do sangue derramado pelos primeiros cristãos. Então, um exemplo para nós. Hoje, então, pedimos a intercessão de Santa Flávia Domitila, né, por nós. Meus irmãos, recebam a bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Por intercessão de Santa Flávia Domitila, seja você, tua casa, tua família, teu trabalho, abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Flávia Domitila, rogai por nós. Deus seja louvado e o inimigo vencido.